Muito bem, pessoal! Hoje, dia 1º de agosto, começou a aplicação das provas do concurso da Prefeitura de Cachoeirinha. Foram 4 editais com 4 datas distintas. Hoje, dia 1º de agosto, foi aplicada a prova para o cargo de agente de combate a endemias. Teremos ainda, no dia 8, próximo domingo, a aplicação das provas dos cargos de nível fundamental, médio e técnico. No dia 15, as provas dos cargos de nível superior. E no dia 22, as provas para os cargos do magistério. Bom, pessoal, a legislação é praticamente a mesma em todos os editais. No edital dos professores, que tem alguns conteúdos a mais, mas, em geral, o conteúdo é o mesmo. E nós temos, então, as leis municipais, lei orgânica e regime jurídico dos servidores, e também a Constituição Federal, alguns artigos da Constituição Federal selecionados. Foram 10 questões na prova de hoje, e como era esperado, mais questões sobre as leis municipais. Foram 8 questões sobre a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores, e 2 questões sobre a Constituição Federal. Essa é uma tendência nas provas da Banca Legale, e para as próximas provas é muito provável que continue sendo assim. Mais questões sobre a lei orgânica e regime jurídico e algumas sobre a Constituição Federal. Por isso é muito importante estudar bastante a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores. Quem foi meu aluno no curso preparatório e fez a prova hoje, tenho certeza que saiu bem, porque tudo que caiu na prova a gente comentou no nosso curso sobre as leis municipais. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos dar uma olhadinha nas questões da prova de hoje. A primeira questão, envolvendo a lei orgânica, perguntou durante quanto tempo as contas do município ficam na prefeitura e na Câmara à disposição para exame dos contribuintes. Pessoal, esse prazo é de 60 dias, ele está lá no artigo 18 da lei orgânica. Então, todo ano, durante 60 dias, qualquer um pode ir lá, pegar cópias e questionar as contas da prefeitura. É isso, 60 dias, letra D, o gabarito, então, na questão 11. Vamos adiante. Questão 12. A questão 12 envolve as competências do município. Inclusive, para quem fez o nosso simulado sobre as leis municipais, eu fiz uma questão tratando desse artigo que trata das competências. Pessoal, tem uma série de competências do município listadas lá no artigo 8º, e tem uma aqui que está incorreta. Vejam, a banca pediu para marcar a incorreta. A que está incorreta aqui na questão é a letra A. Por quê? É competência do município prover sobre a limpeza das vias e logradouros e remoção do lixo? Sim, essa é uma competência do município, mas tem uma pegadinha aqui. Diz aqui, ó, exceto de natureza hospitalar. Não. O que diz lá no artigo 8º, inciso 10, é que compete ao município prover a limpeza das vias e logradouros, remoção do lixo e destino do lixo domiciliar, hospitalar e outros resíduos. Então, o hospitalar está incluído aqui, não está excepcionado. Esse exceto tornou incorreta a questão, por isso, a letra A é o gabarito aqui na questão 12. A questão 13 envolve os poderes do município. E aí, quem fez o nosso curso, a gente trabalhou bastante essa questão dos poderes, né? Inclusive destacando que o município só tem 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Poder judiciário não existe nos municípios. Poder judiciário a gente só vai encontrar no Estado e na União. Então, essa é uma pegadinha que eu antecipei para vocês, inclusive coloquei no nosso simulado também. E essa questão trazia 3 assertivas sobre os poderes. Vamos analisar. Primeiro, o cidadão investido na função de um dos poderes pode exercer função do outro. Errado, não pode. Conforme artigo 4º, parágrafo 2º, o cidadão investido na função de um dos poderes não pode exercer do outro. Não é possível ser ao mesmo tempo prefeito e vereador. Ou está no executivo ou está no legislativo. Então, pessoal, a primeira está errada. Segundo, é vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Essa está correta. O poder executivo, a prefeitura, não pode passar suas funções para a Câmara.
Da mesma forma, a Câmara não pode passar suas funções para a Prefeitura, porque a nossa democracia, o nosso equilíbrio, exige que os poderes sejam independentes e harmônicos, cada um com as suas funções, e um não pode passar para o outro. Então, a segunda está correta. E terceiro está errado, porque falou em judiciário. Pessoal, não existe poder judiciário no município. Falei para vocês isso na aula, coloquei no simulado e a banca veio com essa pegadinha. Não tem essa, pessoal. Aqui no município nós temos só dois poderes, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Então a terceira também está errada, só a segunda estava correta. Letra B, o nosso gabarito, aqui na questão 13. A questão 14, ainda sobre a lei orgânica do município, traz aqui a situação da iniciativa das leis e pergunta: quem é que pode apresentar projeto de lei? Pessoal, o artigo 47 nos diz que o projeto de lei, cuidado que não é a mesma coisa que a emenda à lei orgânica, que é diferente a iniciativa, né? O projeto de lei pode ser apresentado por qualquer vereador, pelas comissões permanentes da Câmara, pelo prefeito e pelos cidadãos. Esses 4 podem apresentar. Então, a primeira está correta, o prefeito pode, os cidadãos também, as comissões permanentes também, conselho tutelar não apresenta projetos de lei, não é essa a função do conselho tutelar, qualquer vereador sim. São 5 situações e 4 estão corretas. E ele pergunta então, né, quantos dos seguintes itens apresentam possibilidade de quem pode apresentar o projeto de lei? 4, né? O único errado é o conselho tutelar. Então, letra D, o nosso gabarito na questão 14. Muito bem. Como falei para vocês, as 4 primeiras questões, todas sobre a lei orgânica do município. A partir da questão 15, a prova cobra o regime jurídico dos servidores. E ela começa com uma questão bem parecida com uma que eu coloquei no simulado, perguntando sobre os requisitos para ingresso. Os requisitos para ingresso estão no artigo 6º do regime jurídico dos servidores. E ela pergunta qual que não é um desses requisitos. Vamos lá. Estar em gozo dos direitos políticos, sim, é um requisito. Ser brasileiro ou estrangeiro, também. Idade mínima de 18 anos, também. Situação regular com obrigações militares e eleitorais, também. Tudo certo, né? Aí vem a letra E e diz que é um requisito estar em situação regular com as operadoras de crédito. Coisa nenhuma. O candidato que passar no concurso e que tiver com alguma dívida com alguma operadora de crédito, que estiver lá no SPC, Serasa, não tem problema nenhum, porque isso não é um requisito para ingressar. Então, a letra E é o nosso gabarito, é a resposta na questão 15, porque em todas as outras estão os requisitos previstos no artigo 6º do regime jurídico dos servidores. Maravilha, vamos adiante. Questão 16. A nomeação configura uma das formas de provimento dos cargos públicos. Sim, tem uma lista de formas de provimento, a nomeação é a principal delas. E quando for nomeação para cargo em confiança, como é que é essa nomeação? Ela é em comissão. Para vocês que vão passar no concurso, a nomeação é em caráter efetivo. Para o CC, aquele que não faz concurso para ingressar, aquele que está numa função de confiança, é nomeado em comissão. Letra B é o gabarito, conforme artigo 11, né? O artigo 11 diz que a nomeação é em caráter efetivo, quando é um cargo efetivo, ou em comissão para os cargos em confiança. Sempre é bom lembrar que no município a gente tem cargo efetivo e cargo em comissão. Cargo efetivo, aquele que tu vai conquistar passando no concurso público. E aí tu vai fazer um estágio probatório e depois de 3 anos tu tem estabilidade. Já o cargo em comissão é aquele que não faz concurso para ingressar. E a qualquer momento pode ser mandado embora. A qualquer momento pode ser exonerado. É isso. E o cargo em comissão, para cargos de confiança, a nomeação vai ser em comissão. É isso aí. Então, letra B, o gabarito na questão 16. Questão 17. Sabe-se que o servidor tem direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Tranquilo. Nesse sentido, a remuneração do dia de repouso corresponde a um dia normal de trabalho. Letra C, o gabarito. Por quê, pessoal? Tu vai trabalhar 6 dias da semana e vai ter o de repouso, certo? Tranquilo. Tá, tem pessoas que trabalham 5, mas isso não interessa. A regra do repouso semanal é essa. Do repouso semanal remunerado é essa. Tu trabalha 6 dias e folga 1.
Nesse dia que tu não trabalha, tu recebe, porque a tua remuneração mensal corresponde a todos os dias do mês. Então, no dia do repouso que tu não trabalha, tu recebe um dia normal de trabalho. Por isso a letra C é o gabarito aqui. Tem que ter um cuidado, isso está lá no artigo 60, parágrafo 1º, tá? A remuneração do repouso corresponde a um dia normal de trabalho. Tem que ter cuidado para não confundir isso com hora extra para quem trabalhar no dia do repouso. Porque se tu não trabalha no dia do repouso, tu recebe um dia de trabalho. É isso que diz o artigo 60, parágrafo 1º. Agora, se tu não folgou, se tu foi trabalhar no dia de repouso, conforme artigo 62, tu vai ter ou a folga em dobro ou o acréscimo de 100% como hora extra. Então, se a questão perguntasse, o servidor que trabalhou no dia de repouso vai receber, aí seria o dobro de um dia normal. Mas não foi isso que a banca perguntou. A banca perguntou quanto que é a remuneração do dia de repouso. E o dia do repouso remunerado é um dia normal de trabalho, só que tu não trabalha, tu só recebe. Letra C, o gabarito, então, nessa questão, conforme artigo 60, parágrafo 1º. Essa questão eu considerei um pouquinho mais difícil que o comum, porque o candidato tinha que perceber que a banca não estava perguntando a hora extra, ela estava perguntando a remuneração do dia. Pegadinha da banca aí, letra C, o gabarito na 17. Questão 18, vamos lá. Essa questão, pessoal, eu fiz uma questão no simulado, quem fez nosso simulado sabe, que até as hipóteses eram as mesmas. Só mudava a resposta, mas os mesmos 3 itens que estão aqui estavam no meu simulado também. Então, essa é uma questão que a gente conseguiu prever aí. O gabarito aqui vai ser C, pessoal. Ele pergunta para marcar alternativas que apresentam situação que o servidor vai ser exonerado. Bom, a exoneração do cargo efetivo pode ser a pedido ou de ofício, que é quando a prefeitura exonera o servidor. E aí pede para marcar qual que estão corretas. O artigo 35 vai dizer que o servidor vai ser exonerado se ele não passa no probatório. Quando não satisfeitas as condições do probatório, o servidor não passou no probatório, é exonerado e não demitido. Quando tomou posse e não entrou em exercício no prazo, lembram? O servidor, após nomeado, tem um prazo de 10 dias, prorrogável por mais 10 dias para tomar posse. Depois que ele tomar posse, um prazo de 5 dias para entrar em exercício. Se ele tomou posse e não entrou em exercício nesse prazo de 5 dias úteis, ele é também exonerado. É isso que nós temos aqui na segunda situação. Também, se ele toma posse, se ele não é estável e toma posse em outro cargo inacumulável, em caso de insuficiência de desempenho e ainda nas situações da Constituição. Pois é. E aqui na questão, então, eles colocaram 3 dessas situações. Ó. Posse do servidor não estava em outro cargo, quando tomou posse não entrou em exercício, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Percebam, as 3 situações estão de acordo com o artigo 35. Por isso, todas estão corretas. Letra C é o gabarito, e quem fez o nosso simulado certamente lembrou e acertou essa questão aqui na hora da prova. Pessoal, essas foram as questões sobre as leis municipais aqui de Cachoeirinha. E nós temos mais 2 questões sobre a Constituição Federal. A questão 19 envolve o artigo 5º, inciso 7º, que prevê que é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Bastava lembrar isso, civis e militares e coletiva. Letra A é o gabarito na questão 19. Estavam erradas as outras alternativas porque traziam privativa ou porque traziam somente militares ou somente civis, sem trazer a outra, né? Então é isso. Letra A ficou o gabarito aqui na questão 19. A questão 20, pessoal, está mal elaborada. E essa questão aqui vai acabar sendo objeto de recurso. Eu não sei o que a banca vai fazer, não sei se ela vai anular a questão, não sei o que ela vai decidir. Mas a questão está mal formulada e eu tenho certeza que quem errar a questão vai se sentir prejudicado e vai recorrer. Bom, vamos primeiro entender essa questão. Essa questão envolve os objetivos fundamentais da República. Pessoal, os objetivos estão no artigo 3º da Constituição.
E na nossa aula, eu sempre inicio lá na Constituição Federal comparando com vocês os fundamentos do artigo 1º, os objetivos do artigo 3º, que são esses 4, e os princípios nas relações internacionais, que são outros 10. Maravilha. Quais são os objetivos do Brasil? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, garantir o desenvolvimento do país, esse é um objetivo, erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades, promover o bem de todos sem nenhum preconceito. Tranquilo, esses são os objetivos. Vamos dar uma olhadinha na questão? Primeira parte da questão. A erradicação da pobreza e da marginalização, bem como garantir a maximização das desigualdades. Não, né? A gente quer reduzir as desigualdades. Então a primeira parte está errada e isso não se discute. A primeira parte está errada e nesse momento a gente elimina as alternativas A e B e a E também, né? Porque a primeira está errada. Não tem essa história de maximizar, é reduzir. A nossa dúvida é se o gabarito vai ser letra C ou letra D. Então, com isso, o que eu posso concluir aqui? Sem nem ler as questões, eu já sei uma coisa. O quê? Que a terceira parte está correta. Percebeu? Por quê? Se eu eliminei a letra A, a letra B e a letra E, e as duas trazem a terceira como correta, é lógico que a terceira está correta. Então, eu nem preciso me preocupar com a terceira, embora ela esteja correta. O que vai definir se o gabarito é C ou D nessa questão é se a segunda parte está correta. E sabe o que acontece? Aqui a banca se atrapalhou. Eu não sei o que passou na cabeça do examinador, se ele quis fazer uma pegadinha ou se ele se expressou mal, mas essa segunda parte não está muito clara. E isso acaba fazendo com que a questão possa ser anulada. Olha só, o que diz ali na segunda parte? Também se pode afirmar que a garantia do desenvolvimento nacional, em detrimento do internacional, perfaz outro desses objetivos. Pessoal, qual é o objetivo? Garantir o desenvolvimento nacional. Esse é um objetivo. A Constituição Federal não fala que eu quero garantir o desenvolvimento nacional em detrimento do internacional. A banca que trouxe essa segunda afirmativa. Então, isso aqui que a banca trouxe aqui, ó, esse em detrimento do internacional, deixou a questão confusa. Eu posso interpretar de duas formas. Eu posso interpretar que está errada a segunda parte, porque a Constituição Federal não fala em detrimento internacional. Ela só fala garantir o desenvolvimento nacional. E aí eu marco que ela está incorreta. Ou eu posso entender que está correto porque, ao garantir o desenvolvimento nacional, eu estou deixando de lado o internacional. Pessoal, questão mal formulada. Quem errar essa questão pode apresentar recurso pedindo para a questão ser anulada, porque o examinador não foi claro aqui nessa segunda parte. Então, nós temos dois gabaritos possíveis. Pode ser que eles entendam que garantir o desenvolvimento nacional, de fato, é um dos objetivos, e isso acarreta o detrimento do desenvolvimento internacional. Se for esse entendimento, eles vão dizer que a letra D é a correta, somente a segunda e a terceira. Ou eles vão dizer o seguinte, não, está errado esse detrimento, então só a terceira está correta. Os dois gabaritos podem aparecer. Eu não sei o que passou na cabeça do examinador. Pode aparecer gabarito C ou D nessa questão. Seja qual for o gabarito, C ou D, quem errar essa questão pode apresentar recurso pedindo anulação da questão, porque ela não está clara. E a Constituição Federal, ao dizer que garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo, ela não está dizendo que isso vai ser feito em detrimento do internacional. Então, eu não posso dizer que está certo. Cuidado com isso, né? Vamos ver o que a banca vai nos trazer. Bom, pessoal, então essa é a nossa breve análise aqui da prova aplicada hoje no concurso da Prefeitura de Cachoeirinha. E se tu que está me assistindo ainda vai fazer provas do concurso de Cachoeirinha, nós temos vários cursos simulados e aulões de revisão pré-prova para ajudar vocês. Quem vai fazer prova no próximo final de semana, do dia 8, para os cargos de nível fundamental, médio e superior, médio e técnico, né, superior no dia 15, nós temos os aulões pré-prova com as últimas dicas dos nossos professores.
de língua portuguesa, matemática e leis municipais. Esse para os cargos de fundamental e médio, né? E para os cargos de nível técnico, nós temos últimas dicas de português, informática e as leis municipais. Para todos os cargos, tem a minha revisão pré-prova só das leis municipais, quem quiser. E tem também os simulados sobre as leis municipais ou o pacote de simulados com português, com matemática, para os cargos de nível médio. E tem os simulados também para os cargos de nível técnico, com português, informática e as leis municipais. E para alguns cargos nós temos também uma parte dos específicos. Se tu for fazer para fiscal municipal, eu preparei um simulado sobre as leis municipais previstas nos específicos de fiscal municipal. Se tu for fazer para fiscal sanitário, eu preparei um curso de questões sobre os específicos. Se tu for fazer para assistente administrativo, tem também o simulado que nós preparamos das questões de conhecimentos específicos. E temos ainda para o secretário de escola uma revisão pré-prova com o professor Wilson, trazendo os principais pontos de toda a parte específica. Então, tem ainda um tempo aí até a próxima prova, né? Tem uma semana para quem for fazer a prova do próximo domingo, dá tempo aí de assistir às nossas aulas pré-prova, os nossos simulados e até mesmo o curso com as leis municipais. Eu tenho o curso com as leis municipais em que eu abordo com vocês as leis mais cobradas na prova, como a gente viu, lei orgânica e regime jurídico dos servidores. E quem fizer o curso Leis Municipais tem incluído no curso o simulado e a aula pré-prova sobre as leis municipais. Então é isso, pessoal. Ainda dá tempo de se preparar para as próximas provas do concurso da Prefeitura de Cachoeirinha e eu espero vocês aqui no PGF Concursos para juntos fazermos essa grande preparação.